für sich Gefahr schlechthin, als das Nachstellen und bei dem eigenen Leben die Vergessenheit Como viver? als sein Gefahr. Como deixar viver? Como deixar de viver? Como deixar viver? Como deixar de viver? Samuel Beckett escreveu uns versos sobre todo o alarido, com a vida, a morte e outras dores de meia pataca. O alarido é político. As dores de meia pataca são dores da sobrevivência. Nada importa mais a qualquer política do que a sobrevivência. Quem sobrevive? Quanto sobrevive? Como sobrevive? Por quanto tempo sobrevive? Mesmo que a sobrevivência seja de meia pataca. O conflito da política é como viver, como sobreviver. Como viver é também como morrer. Os conflitos são também sobre como morrer. Quem e o que fica fora da vida. Há a morte médica. A morte que é consequência das contingências dos órgãos. Das contingências dos órgãos dos corpos. Um desaparecimento. A palavra de Heidegger sobre quem foi para a câmara de gás e não morreu, apenas foi matado. E há outra morte, a morte do suicida que explode em Düsseldorf. A segunda morte é a morte de alguém. Algo como o fim de um ser para a morte. Como um ente que se expressa, que se faz, se desfazendo. Eu tenho medo de que se eu explodir alguma instituição ignóbil, o Congresso, os ministérios, os órgãos do golpe, mesmo que eu morra, as mortes causadas não vão ser mais do que mortes médicas. Ou seja, as pessoas não vão morrer, vão simplesmente desaparecer. A palavra de Heidegger sobre quem foi para a câmara de gás e não morreu, apenas foi matado. A morte física de uma personagem política é médica, mesmo se ela for assassinada. Vão dizer, vítima de um ensandecimento, vítima de uma violência nociva, vítima de uma vontade torta, como quem diz, vítima de um aneurisma, vítima de uma embolia, vítima de um câncer, vítima, o algoz, o assassino, é vítima, vítima médica. Ninguém mais pode ser agente da morte. Nem o suicida, agente do seu suicídio, nem o assassino, agente do seu assassinato, nem o doente terminal, do seu corpo terminal. O homem que atirou fogo ao próprio corpo na frente do Palácio do Planalto, um mês antes do golpe, foi levado para o hospital, talvez curado, medicalizado. Leninski estava certo. Antigamente que se morria. 1907, por exemplo. Agora, a vida é crônica.
Ou seja, auch vielerlei Gründe, não vão deixar que a morte seja política. Há a medicina weil como um seiner Herr aparador de arestas entre o protocolo institucional e a pura violência. Mann nach dem Leid. Há os fatos do mundo. Há os fatos médicos, por exemplo. E há uma crença de que são os fatos que vão nos redimir. Um fatismo imperante. Pesquisas fatistas. Tratados fatistas. Alle haben Mythen. Tudo que é natural, humano ou não, é apresentado como caso de fatismo. Ao final, e em última instância, tudo são fatos. Mas é claro que a grama cresce entre os fatos. Sterben sie, kommen sie werden umgelegt. Sterben sie werden Bestandstücke eines Bestandes der Fabrikation von Leichen. Sterben sie werden in Vernichtungslagern unauffällig gefügt. Und auch ohne solches Millionen der elenden É uma vontade de heroísmo aber heißt da minha parte, sein Wesen aus. o heroísmo proscrito, porque a morte não pode ser mais nossa. É uma vontade de mudar as cláusulas do contrato, ao invés de só poder sair dele. Diante do rompimento do contrato social, pelas invasões, pelas propinas, pelas chacinas, pelos genocídios, pelos golpes, o que fazer? Der Tod gehört Só há uma coisa a fazer: voltar ao estado de natureza? Querer outra morte é querer que se possa sair do contrato social por algum meio que não seja o desaparecimento. A palavra de Heidegger sobre quem foi para a câmara de gás e não morreu, apenas foi matado. Mudar as cláusulas de um contrato é o avesso do fatismo. Renegociar. Mudar a métrica, a balança, o medidor. Ou qual é o nome do projeto político anunciado pelo diagnóstico de Heidegger, que encontra no Lager verenden, mas não sterben? O corpo é aquilo que é matável. Assim se encontram duas mortes: a morte pessoal, política, extensão ou término da vida de um corpo com suas experiências, e a morte médica, desprovida de qualquer conteúdo, para além da impessoalidade de uma condição, de um agenciamento patológico. Os órgãos prontos para o corpo ou os corpos a serviço de seus órgãos. Como caso médico, a morte fica desassociada de toda a experiência corporal da vida e empurrada em direção a uma experiência orgânica, organizacional da vida. Fica instituída a morte inócua. Uma morte que é irrelevante à vida. E torna o corpo irrelevante à experiência. Transforma o corpo, que é recurso para toda invenção, em um funcionário. Transforma o corpo em um funcionário. E entramos em um regime de sobrevivência, em que só importa quem está vivo. Todo o resto fica cirurgicamente desaparecido. A palavra de Heidegger para quem foi para a câmara de gás e não morreu, apenas foi matado. Talvez é por isso que o golpe de Estado já não tenha mais a forma militar. O golpe não é militar. No golpe militar são engajadas as ameaças de morte.
da morte inventada, épica, feita de delírio, feita de desejo, mais forte que a vontade de viver, mais forte que a vontade de sobreviver. O golpe passa a querer usar as formas da lei estabelecida, a forma da sobrevivência. Usar a lei para ser fora da lei. E fazer parecer que tudo está como estava antes. A divisa de todos vocês que escolheram sobreviver. Gefahr wird die Weite derselben Welt stellt, dass das Je und verschiedene Wesen des Seins durch seine selbst entdeckt und ihrem entlassen. Doch bleibt für uns der Gedanke, dass das Sein in sich, das die Gefahr seiner selbst wäre, befremden und weil befremden auch als ein wenn das Gesagte denken wir erst an korrekt, wenn wir das Gedenken, das Sein, wenn wir das Nachgestellt, Selbstherr, gedacht, wird keineswegs mit dem Charakter gefährdet werden, sondern benötigt. Das bislang in der Liebe, damit wir Herr zum Falschen gehört, was bei dem bisher verborgene Leben und das jetzt Gefahr ist mein Leben. Die Gefahr ist das Licht der Sache und Nachstellung, welches